Olá, mais uma vez então a gente está aqui para falar sobre as cirandas, esse projeto que encanta tanto as crianças, que tem um espaço pensado para elas e principalmente é pensado e construído por elas. Só para lembrar, lá no vídeo 1, a gente trouxe a proposta do estágio de gestão educacional da Uninter, do curso de pedagogia, né, licenciatura. E agora no vídeo 2, respondendo algumas perguntas de algumas pessoas que vieram me procurar, eles perguntaram se essas cirandas precisam ser um espaço pedagógico ou é somente um espaço recreativo. Bem, vamos lá. Quando a criança está no espaço recreativo, ela também está aprendendo. Então, as cirandas lá no MST, da forma como elas foram criadas e pensadas inicialmente, sim, é um espaço pedagógico, aonde essas crianças também aprendem sobre os valores, as vivências do movimento, enquanto seus pais, principalmente suas mães, estão lá participando de congressos, atividades sim, educativas, né, escolas, enfim, em vários espaços, e essas cirandas estão lá como se estivesse tratando daquele assunto que a mãe está vivenciando naquele momento, porém pensado de uma forma para aquela criança, para que a criança entenda aquele contexto que a mãe está vivendo naquele momento. Um exemplo, num congresso sobre agroecologia, por exemplo, onde as mulheres do MST fazem sua participação. Não tem onde deixar as crianças, enfim, pegam os seus filhos, levam nesse congresso. Lá no congresso vai ter um espaço onde vão também estar falando sobre agroecologia, porém, para essas crianças, esse assunto vai chegar de uma forma mais acessível, de uma forma que eles possam compreender, de uma forma mais lúdica, num espaço pensado para eles. Então, as cirandas, elas estão dentro desse contexto do movimento. Enquanto seus pais participam de um assunto recorrente naquele momento, essas crianças também vão estar aprendendo sobre o mesmo assunto, porém com uma linguagem, com materiais, num espaço pensado para a criança, não um espaço pensado para adulto. Fora isso, essas são chamadas as cirandas itinerantes. As cirandas que são fixas, que são colocadas naquele espaço de forma definitiva, essas cirandas elas são sim pensadas de uma forma pedagógica ali, mais pedagógica, né, aonde as crianças aprendem a ler, a escrever, a conviver com o outro, desenvolvem valores aí, principalmente políticos, né, do movimento dos trabalhadores sem terra. Na nossa proposta, a gente pensa mais ou menos assim, porém, esses espaços na universidade ou nas escolas de ensino de EJA, de ensino para jovens e adultos ou ensino médio, esses espaços seriam montados para aquelas crianças, porém sem aquela cobrança da alfabetização, né? Mas sim desenvolver outras habilidades. Ali naquele espaço, a criança poderia se aventurar, criar, reinventar, né? Contar histórias, criar jogos, por que não, né? Plantar, entender a importância da terra, da água. Então, seria algo que não seria cobrado pedagogicamente, mas essa criança estaria naquele espaço ali para desenvolver
habilidades, sejam elas habilidades artísticas, escrita, enfim, todas as habilidades. Naquele momento, naquele espaço, a criança seria livre para criar. Então, por isso que se pensa as cirandas, e na nossa proposta do estágio de gestão a gente traz essa ideia de que é um espaço pensado para essa criança, mas principalmente pensado pela criança. Então a criança seria a protagonista desse momento, dessa vivência, considerando e valorizando tudo aquilo que a criança traz. Ah, olha, hoje eu trouxe a minha meia de quando eu era bebê. Olha, eu achei lá nos meus guardados, a minha mãe me mostrou. Ótimo, quer contar para nós essa história? O que tu ficou sabendo da tua história? Faz uma roda, aquela criança conta a história daquela meia, de quem ganhou. Então a criança vai se sentindo parte daquele espaço, um ser histórico, e tudo aquilo faz sentido para ela, né? E tudo que é sentido faz sentido. Ela está aprendendo a compartilhar essa história. Então vejam que pensar as cirandas não é só pensar um espaço onde essa criança vai ficar ali, vai ser cuidada e simplesmente isso. Não, é um espaço que é pensado para ela, mas principalmente pensado por ela, aonde a criança é a protagonista, aonde a criança é que media o seu conhecimento. Então vejam a dimensão do que é esses espaços das cirandas. Outra pergunta que surgiu ali nas conversas, enfim, entre as pessoas que participam aí do chat, das pessoas que participam nos comentários ali, foi quando que essas cirandas começaram, como que se teve essa ideia. Então, buscando lá no dicionário da educação do campo, a gente encontrou que essas cirandas, o nome foi escolhido ciranda porque remete à cultura popular e por estar presente nas danças, brincadeiras e cantigas de roda vivenciadas pelas crianças em coletivo, no coletivo. Então, quando se pensa ciranda, se pensa dança, movimento, né? E uma dança, um movimento, geralmente se faz com outras crianças, em coletivo. Então, por isso que se pensou ciranda como algo lúdico e como algo que é feito em grupo, em coletivo. E essas cirandas, ela foi pensada lá em março de 1997 e foi o nome mais votado em uma reunião do Coletivo Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Em julho de 97, o setor da educação do movimento já organizava a primeira ciranda infantil itinerante. E aí foi dividida aí, que teria dois tipos de ciranda. A ciranda permanente, lá nos assentamentos, e as cirandas itinerantes, que são essas cirandas que são organizadas conforme a necessidade dessas mulheres e conforme os eventos proporcionados aí pelo movimento. Então, em cada movimento teria ali um espaço para que essas crianças também aprendessem sobre o que estava sendo discutido na ocasião, seja sobre agroecologia, seja sobre soberania alimentar, enfim, os diversos assuntos aí que podem ser pautados pelo movimento, e essas crianças aprenderiam de forma pensada para elas, uma linguagem mais acessível, com atividades que façam
entender a importância do assunto, né, a relevância do assunto, mas tudo pensado para elas. Enquanto as cirandas permanentes, lá nos assentamentos, nas localidades, nas comunidades, né, essas cirandas elas são pensadas mais pedagogicamente, né, por educadores, e sim aí são mais cobrados, seguindo aí as normas da BNCC e toda a legislação que rege aí a educação. Mas as cirandas itinerantes têm mais esse papel de formação mais para o movimento. Outra pergunta que surgiu ali nas conversas, enfim, entre as pessoas que participam aí do chat, das pessoas que participam nos comentários ali, foi quando que essas cirandas começaram, como que se teve essa ideia. Então, buscando lá no dicionário da educação do campo, a gente encontrou que essas cirandas, o nome foi escolhido ciranda porque remete à cultura popular e por estar presente nas danças, brincadeiras e cantigas de roda vivenciadas pelas crianças em coletivo, no coletivo. Então, quando se pensa ciranda, se pensa dança, movimento, né? E uma dança, um movimento, geralmente se faz com outras crianças, em coletivo. Então, por isso que se pensou ciranda como algo lúdico e como algo que é feito em grupo, em coletivo. E essas cirandas, ela foi pensada lá em março de 1997 e foi o nome mais votado em uma reunião do Coletivo Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Em julho de 97, o setor da educação do movimento já organizava a primeira ciranda infantil itinerante. E aí foi dividida aí, que teria dois tipos de ciranda. A ciranda permanente, lá nos assentamentos, e as cirandas itinerantes, que são essas cirandas que são organizadas conforme a necessidade dessas mulheres e conforme os eventos proporcionados aí pelo movimento. Então, em cada movimento teria ali um espaço para que essas crianças também aprendessem sobre o que estava sendo discutido na ocasião, seja sobre agroecologia, seja sobre soberania alimentar, enfim, os diversos assuntos aí que podem ser pautados pelo movimento, e essas crianças aprenderiam de forma pensada para elas, uma linguagem mais acessível, com atividades que façam entender a importância do assunto, né, a relevância do assunto, mas tudo pensado para elas. Enquanto as cirandas permanentes, lá nos assentamentos, nas localidades, nas comunidades, né, essas cirandas elas são pensadas mais pedagogicamente, né, por educadores, e sim aí são mais cobrados, seguindo aí as normas da BNCC e toda a legislação que rege aí a educação. Mas as cirandas itinerantes têm mais esse papel de formação mais para o movimento, né? Outra pergunta também que foi feita ali, foi feita por mais de uma pessoa, algumas pessoas até vieram no privado ali me perguntar, qual a idade das crianças que participam dessas cirandas e como que é dividido, né? Então, também no Dicionário da Educação do Campo tem essa informação lá na página 127, ali nas cirandas infantis, tem que ela é dividida em núcleos da seguinte forma. O primeiro núcleo
com bebês até 1 ano. Então, eles têm uma estimulação diferente, né? Bebês de 0 a 1 ano. Então, para cada 2 bebês, um cuidador, né? Isso lá nas cirandas itinerantes, lá nos eventos. Inclusive, foi citado aqui a ciranda itinerante do 5º Congresso do MST, realizado lá de 11 a 15 de junho de 2007 em Brasília. Então, foi citado esse exemplo. Aí tinham muitos participantes, 18 mil participantes aí de todos os assentamentos e acampamentos do Brasil. Então, era muita criança. Então, foi dividida por núcleos, de 0 a 1 ano, os bebês, para cada 2 bebês, um cuidador, né? Um educador, não é cuidador, um educador. O segundo núcleo, bebês de 2 a 3 anos, para cada 3 bebês, um educador. Um terceiro núcleo para crianças de 4 a 6 anos de idade, para cada 10 crianças, um educador. Um quarto núcleo para crianças de 7 a 8 anos e para cada 10 crianças, um educador. E um quinto núcleo para crianças de 9 a 12 anos, para cada 12 crianças, um cuidador. Então, essas crianças que participam dessas atividades coletivas, elas participam aí dessa formação que a família está tendo. As crianças com mais de 12 anos, já se entende que elas já têm um entendimento ali que já consegue participar mais dessas atividades, né, desses momentos ali com os adultos, embora se torne um pouco cansativo, mas nesse momento havia esses 5 núcleos, né, com crianças de 0 a 12 anos. Ali elas teriam alimentação, teriam toda a parte pedagógica, né, oferecida pelos educadores do movimento. Na nossa proposta, lá do estágio de gestão, a ideia então seria de formar de 2 a 3 núcleos, né, com crianças bem pequenas, crianças numa faixa etária ali de 3 a 5 anos e crianças ali de 5 a 8, 9 anos. Né, seriam 3 faixas etárias e aí teriam atividades diferenciadas para cada faixa etária. Então, a gente pode aí continuar discutindo e falando sobre esse projeto aí das cirandas, né? O que é mais importante, o que encanta e a mim particularmente me encantou quando eu decidi propor, né, as cirandas baseada lá que foi vivenciada, né, nos movimentos do MST, enquanto lá eu era acadêmica do curso de Educação do Campo, é que as crianças, no momento das cirandas, elas são respeitadas, elas são olhadas de uma forma diferente, são olhadas como crianças, elas têm a sua infância respeitada, né? E criança é movimento, criança é protagonismo, criança é algo novo a todo momento. E a ciranda é isso, a ciranda é movimento. A ciranda, ela encanta a cada dia que essa criança participa dessas atividades. E eu acho que foi isso que a mim me fascinou, né, nesses momentos. E eu acho que quando se tem algo tão genuíno, algo tão valioso, algo que fascina, isso deve inspirar, né, outras formas aí de se pensar a educação, né? Então, por que não trazer essas cirandas aí para o mundo acadêmico, para lá, para a escola, para a sala de aula, né? Enquanto a mãe está lá estudando, essa criança também está vivenciando esse mundo da escola, esse mundo do saber, do conhecimento, né? Enquanto
às vezes se deixa as crianças em casa ou se leva até ali para a sala de aula, dá um celular, a criança fica grudada na tela, né? E a gente sabe que um dos grandes males aí da atualidade, da juventude, dos nossos adolescentes é esse vício das telas, né? E aí, enquanto as crianças vão estar ali nas cirandas, vão estar interagindo, criando, inventando, se movimentando. Então, eu acho que é isso que me encantou nas cirandas e foi isso que me estimulou a trazer essa proposta para o curso de gestão. E a gente segue aí conversando, de repente vem aí um vídeo 3, né, com mais questionamentos, com mais discussões sobre o assunto das cirandas. Por enquanto, vamos pensar aí as cirandas como um espaço e que pode ser multiplicada em várias escolas e por que não, né, pensada não somente nesse formato, mas de repente num outro formato, mas que ela sirva, as cirandas sirvam para nos estimular a pensar, né, espaços infantis, espaços pensados para as crianças e principalmente deixar que essas crianças sejam protagonistas, que elas intermediem, que elas mediem a sua própria educação, que elas tenham a capacidade de escrever a sua própria história e que a gente permita que isso aconteça, que as crianças sejam verdadeiros protagonistas. E aí, então, eu convido vocês a todos a cirandar nessa educação que encanta.